Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso. Armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve, então, uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem uma orquestra sinfônica no momento antes do concerto. Os músicos estão em seus lugares, cada um afinando seu instrumento individualmente. O som é caótico, discordante, violinos aqui, trombones ali, tímpanos ao fundo. Mas então, o maestro levanta sua batuta, e num instante mágico, todos esses sons individuais se transformam em uma harmonia perfeita, uma música que toca a alma e eleva o espírito. Esta imagem nos ajuda a compreender o contraste profundo que encontramos nas leituras de hoje. De um lado, a divisão e o conflito humano, do outro, o chamado divino à unidade perfeita. Na primeira leitura, nos deparamos com uma cena tumultuada. Paulo está diante do Sinédrio, o supremo tribunal religioso dos judeus. A atmosfera está carregada de tensão, hostilidade e suspeita. Paulo, com sua sabedoria característica, rapidamente identifica a composição do tribunal. Saduceus e fariseus, dois grupos que, apesar de pertencerem ao mesmo povo e compartilharem a mesma fé básica, mantinham diferenças teológicas profundas e irreconciliáveis. Com uma frase estratégica, Paulo acende o estupim: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. É por causa da esperança na ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Que golpe de mestre! Paulo conhece bem essas divisões. Ele sabe que os saduceus negam a ressurreição, enquanto os fariseus a defendem ardorosamente. O resultado é imediato. Houve uma discussão e a assembleia se dividiu. Dois grupos que deveriam estar unidos em sua busca pela verdade e pela justiça se voltam um contra o outro.
A divisão é tão intensa que os soldados romanos precisam intervir para proteger Paulo de ser despedaçado por eles. Que cena tristemente familiar! Quantas vezes vemos divisões semelhantes em nossas próprias comunidades, famílias, até mesmo em nossas igrejas? Pequenas diferenças de opinião ou prática se transformam em grandes abismos. Irmãos em Cristo se voltam uns contra os outros por questões que, no final das contas, são secundárias comparadas ao que nos une. Mas há uma luz de esperança nesta narrativa sombria. No meio da noite, quando Paulo deve ter se sentido mais sozinho e desencorajado, o Senhor se apresentou a ele e disse: coragem! Assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim deves dar testemunho de mim também em Roma. Que palavra poderosa! Deus não abandona seus servos no meio da tempestade. Quando as divisões humanas ameaçam nos despedaçar, quando os conflitos parecem insuperáveis, Deus se aproxima e nos dá coragem. Ele nos lembra de nossa missão, nos reorienta para o propósito maior que transcende todas as nossas pequenas disputas. É este contraste entre a divisão humana e a unidade divina que torna nossa leitura do Evangelho ainda mais poderosa e relevante. João nos apresenta a oração mais íntima de Jesus, seus últimos momentos antes da crucificação. E pelo que Jesus ora, pela unidade de seus discípulos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, por meio de sua palavra, crerão em mim. Jesus está orando não apenas pelos discípulos que estavam com ele fisicamente, mas por todos nós que, através dos séculos, chegamos à fé através do testemunho deles. Ele está orando por você, por mim, por cada pessoa que já ouviu o Evangelho e respondeu com fé. E qual é o conteúdo central desta oração? Para que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que visão extraordinária! Jesus não está orando por uma unidade superficial, um acordo forçado ou uma uniformidade artificial. Ele está orando por uma unidade que espelha a própria unidade da Trindade, uma unidade de amor, propósito e essência que é ao mesmo tempo diversa e harmoniosa. Pensem por um momento na unidade entre o Pai e o Filho. Não é uma unidade que elimina a distinção. O Pai continua sendo Pai, o Filho continua sendo Filho. Mas é uma unidade tão perfeita que Jesus pode dizer: quem me vê, vê o Pai. É uma unidade de amor tão profunda que se expressa no sacrifício total de um pelo outro. Esta é a unidade pela qual Jesus ora para nós. Uma unidade que não elimina nossa individualidade, nossos dons únicos, nossas personalidades distintas, mas que nos entrelaça num amor tão profundo que nos tornamos verdadeiramente um corpo, uma família, um povo. E Jesus nos dá a razão pela qual esta unidade é tão crucial, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nossa unidade não é apenas para nosso próprio benefício ou conforto. É um testemunho poderoso para o mundo de que Deus existe e que seu amor é real. Imaginem o impacto que uma comunidade verdadeiramente unida pode ter. Num mundo dividido por raça, classe, política e religião, uma comunidade onde pessoas de diferentes backgrounds se amam genuinamente é um milagre que aponta para Deus. É uma prova viva de que o Evangelho tem poder para transformar corações e superar barreiras. Mas Jesus vai ainda mais fundo em sua oração. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. A palavra glória aqui não se refere à fama ou reconhecimento, mas à presença manifesta de Deus, ao reflexo do caráter divino. Jesus está dizendo: eu compartilhei com vocês minha própria natureza divina, para que possam experimentar a mesma unidade que existe entre mim e o Pai. Que presente incrível! Não somos chamados apenas a imitar externamente o comportamento de Jesus, mas a participar de sua própria vida divina. É esta participação na natureza divina que torna possível a unidade pela qual Jesus ora. Meus queridos irmãos e irmãs, como podemos aplicar estas verdades profundas às nossas vidas e à nossa comunidade? Como podemos ser instrumentos da resposta à oração de Jesus? Primeiro, devemos reconhecer que a unidade cristã não é um ideal inalcançável, mas um dom de Deus que já possuímos. Paulo nos lembra em Efésios:
Há um só corpo e um só espírito. Nossa tarefa não é criar unidade, mas manifestar a unidade que já existe em Cristo. Segundo, devemos escolher ativamente valorizar o que nos une acima do que nos divide. Como Paulo no Sinédrio, muitas vezes é fácil focar nas diferenças. Mas Jesus nos chama a focar no que compartilhamos. Nossa fé comum, nosso amor por Cristo, nossa esperança na ressurreição. Terceiro, devemos cultivar relacionamentos profundos uns com os outros. A unidade da Trindade é baseada no amor perfeito. Nossa unidade como comunidade cristã deve ser baseada no amor genuíno, que cresce através do tempo gasto juntos, da vulnerabilidade compartilhada, do cuidado mútuo. Quarto, devemos trabalhar ativamente pela reconciliação quando surgem conflitos. Ao contrário dos fariseus e saduceus que permitiram que suas diferenças os dividissem irremediavelmente, somos chamados a ser agentes de paz e reconciliação, sempre buscando restaurar a unidade quando ela é ameaçada. Quinto, devemos lembrar que nossa unidade tem um propósito missionário. Não é apenas para nosso próprio bem-estar, mas para que o mundo creia. Cada vez que escolhemos o amor ao invés da divisão, cada vez que perdoamos ao invés de guardar rancor, cada vez que servimos juntos apesar de nossas diferenças, estamos dando testemunho do poder transformador de Cristo. Imaginem se nossa comunidade fosse conhecida não pelas suas divisões ou disputas, mas por sua unidade extraordinária. Se as pessoas olhassem para nós e dissessem: "Vejam como eles se amam." Que testemunho poderoso isso seria! Finalmente, Jesus conclui sua oração com uma promessa que deveria encher nossos corações de esperança. Pai, quero que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus está falando sobre nosso destino eterno, estar com Ele, contemplar sua glória, participar plenamente do amor que existe entre o Pai e o Filho desde toda a eternidade. Esta é a culminação da unidade pela qual Ele ora, não apenas unidade entre nós, mas unidade com Deus mesmo. Queridos irmãos e irmãs, somos chamados hoje a ser instrumentos da resposta à oração de Jesus. Em um mundo dividido como o Sinédrio de Paulo, somos chamados a ser sinais de esperança, exemplos vivos de que a unidade verdadeira é possível. Que possamos deixar de lado nossas pequenas disputas e focar no que verdadeiramente importa. Que possamos amar uns aos outros com o mesmo amor com que Cristo nos amou. Que possamos ser um, como o Pai e o Filho são um. E que o mundo, vendo nosso amor e unidade, creia que Jesus é verdadeiramente o enviado de Deus, o Salvador do mundo, nossa esperança e nossa vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, unindo-nos em um só coração e uma só alma, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.